Olá, muito boa noite para você. Me dá licença para me entrar na sua casa e eu peço a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Meu Pai querido, que não seja eu aqui, mas que eu seja aqui somente um instrumento do Senhor, meu Pai, para trazer a tua palavra, abençoando a minha vida, abençoando a vida dessa pessoa, meu Pai, que está aí, Senhor, junto comigo, orando, buscando a tua presença, se aproximando mais de ti, sedenta, meu Pai, por aprender mais do Senhor, por conhecer mais do Senhor. Abençoa, meu Pai. Esteja conosco, Senhor Jesus. Meu Deus, que ela tenha uma noite de sono abençoada, restauradora, renovadora. Eu não sei o que ela passou durante o dia, mas eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor guardou ela, que o Senhor protegeu ela, toda a família, meu Deus. Guarda, protege, meu Deus, em nome de Jesus. Esteja conosco, meu Pai, nesse momento. Nos ajude, Senhor. Que nós venhamos a cada dia mais nos aproximarmos de Ti, meu Deus, porque esse é o nosso desejo. Amém? Amém. Hoje nós estamos no 13º dia desse propósito de 21 dias de orações do muito bom dia, boa tarde e aqui o muito boa noite para você, né? E nós vamos trazer hoje para você, logo logo vai estar findando, aproveite, é só um momento, vai passar. E daqui a pouco você vai ver, nossa, eu poderia ter aproveitado, estar passando por essa situação, ter orado, ter buscado mais o Senhor, me aproximado mais do Senhor, né? Eu não fiz isso e acabou. Então aproveite o momento, aproveite. São portais e portais nós não devemos perder. Amém? Então vamos ler? Vamos ver o que o Senhor trouxe para nós hoje? Comece de onde está e Deus honrará. Sua segurança é Deus. Sua segurança é Deus. Então, comece de onde está e Deus te honrará. Sua segurança é Deus. Arrisque-se na fé. Não? Sua segurança é Deus, é sua palavra. Arrisque-se na fé. Assim está escrito. Então comece de onde está e Deus te honrará. Deus honra aquele que tem um coração puro, aquele que o busca, aquele improvável, aquele que ninguém acredita. Deus honra e Deus honrou. E nós temos um exemplo, nós temos vários exemplos, mas vou trazer um exemplo. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus honrou Davi, Deus honrou ele. Um garoto que ninguém cria, ninguém acreditava, mas os olhos do Senhor, né? Não diz a Bíblia que os olhos do Senhor passam por toda a terra e Ele conhece a cada um de nós, mesmo quando os nossos pais, quando ninguém está vendo quem nós somos, o que nós fazemos, não conhece o interior do nosso coração, o nosso Deus Ele conhece. E o Senhor, Ele conhecia o coração de Davi. Um menino que, para proteger as ovelhas, ele matou um leão. Para proteger as ovelhas, ele matou um urso. Um menino franzino, um garoto. Ele fez isso. Mas ele fez isso por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Uma pessoa comum, como eu e você, nós não vamos conseguir matar um leão, nós não vamos conseguir matar um urso. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, não é nós, não somos nós, é o Espírito Santo. Nos dá uma força, uma energia, só Ele pode dar, né? E Davi fez isso para proteger aquelas ovelhas. E o Senhor escolheu, se aquelas ovelhas Ele protegia com a sua vida, então imagine o povo de Deus. E foi assim que o Senhor escolheu. Porque o Senhor viu o coração que havia no Davi. Se ele arriscava a sua vida para proteger as ovelhas, como seria para guardar, para proteger o povo dele? Porque tudo é com propósito. Nada na nossa vida é feita sem propósito. Tudo é com propósito. E o Senhor tinha propósitos na vida de Davi. E o Senhor honrou Davi.
Agora veja como é o ser humano, né? Porque o pai de Davi, o pai que o gerou, que estava ali com ele, não conhecia o seu filho verdadeiramente. Porque como que uma pessoa vai receber uma celebridade, uma pessoa importante na sua casa e não traz todos os seus filhos para estarem ali à mesa junto para receber aquela celebridade? Onde deveria ser os primeiros, a sua família. Porque a nossa família tem que estar em primeiro lugar. Primeiro Deus, né? Primeiro é Deus. E a nossa família, né? E depois a nossa família. E não honra, né? Trazendo, colocando todos à mesa ali, toda a sua família. Mas o Senhor honrou. Chegou esse homem, veio até a casa dele e ele não mandou chamar o Davi, para que o Davi estivesse ali à mesa junto com ele. Né? Mas chegando ali, Samuel viu que não era nenhum daqueles que seria ungido a rei. Olha só, né? Não chamou o homem que seria ungido a rei. Ele não sabia. Mas o nosso Deus, quando foi ali, foi para ungir Davi a rei. O improvável, que não foi nem chamado para essa celebridade. Mas o nosso Deus não olha para a aparência e tocou no coração do Samuel, dizendo a Samuel que não era nenhum daqueles, porque Deus não olha para a aparência, porque Samuel já olhou para um dos irmãos ali, não é esse, não é esse. Espera, né? E chegou, e ele ungiu Davi. E Davi foi honrado, quando não foi honrado pelo seu pai, quando não foi honrado pelos seus irmãos, né? O improvável, que estava lá no curral, cuidando das ovelhas, foi honrado, foi ungido a rei de Israel, né? Um dos maiores reis de Israel, ou maior, né? Que honrou a Deus, mesmo com suas falhas, mesmo com seus erros, porque ele teve falhas, mas ele amava a Deus, ele tinha um coração de adorador, ele priorizava a Deus, né? Ele adorava a Deus assim, e adorava de todo o seu coração. Esse Deus honrou, e Deus honra aquele que o ama, que o segue, que tem um coração obediente, que o teme, né? Mesmo quando ninguém está vendo. Esse era o nosso rei Davi, né? Sua segurança é Deus, é sua palavra. Sua segurança é Deus, é sua palavra. Quem aqui também que a gente viu que a sua segurança ficou na sua palavra? Quem? Josué, um homem segundo o coração de Deus. Josué, né? Josué, ele teve a missão, depois de Moisés, de levar o povo até a terra prometida. Ele teve essa missão. O Senhor confiou a ele e trouxe a ele a palavra, né? E trouxe a Josué. Não tema, não desvie, é a palavra. Não te desvie da palavra, dela é a palavra. Nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor disse isso para Josué. Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, né? E o Senhor tornou Josué um homem forte e corajoso, que levou o povo dele à terra prometida, até Canaã, né? Esse é o nosso Deus, Ele honra. E quando nós ouvimos a Tua palavra, quando nós seguimos, o Senhor está conosco, né? E Josué é um homem que durante uma guerra, ele pediu para que a lua parasse, a lua parou, e o sol parou, né? Ele falou e parou. Um homem, né? Um homem que ouviu a palavra de Deus e seguiu com segurança, porque o Senhor foi o seguro que ele teve ali. Ele não confiou em estratégias humanas, ele confiou na palavra de Deus, porque na nossa força nós não vencemos, mas diante da palavra de Deus, sim, nós vencemos. Arrisque-se na fé. Quem que
que nós vemos também na palavra de Deus que se arriscou na fé? Pedro se arriscou e viveu o sobrenatural de Deus. Ele viveu o sobrenatural de Deus, né? Quando ele estava ali naquele barco, aquela tempestade, aquela chuva, e quem que está chegando? Andando sobre as águas? O Senhor, né? Que muitos pensavam que era um fantasma. Mas o Senhor disse, não sou eu. Mas se tu és mesmo, diga que eu vou até o encontro contigo. E ele foi até o Senhor. Ele desceu do barco, ele arriscou e ele foi diante de uma palavra. Ele foi e andou sobre as águas e ele viveu o sobrenatural. Ele viveu o sobrenatural de Deus, né? Quando nós confiamos no Senhor, nós andamos sobre as águas. Nós não tememos nada, nós confiamos. Mas não olhe para a direita nem para a esquerda. Não confie nas estratégias humanas. Não olhe para as situações, para os problemas. Porque enquanto Pedro ele estava olhando para o Senhor, ele estava na direção do Senhor, ele andou sobre as águas. Mas a partir do momento que ele olhou para a tempestade, que ele olhou para os problemas, ele afundou. Ele afundou. Então não olhe para os problemas, não olhe para as circunstâncias. Fique firme olhando para o Senhor. Creia que o Senhor é a solução do seu problema, seja qual for. Não olhe, não haja conforme as estratégias do homem, não haja conforme as direções do homem, mas siga com a direção de Deus. O Senhor, Ele honra. Quando nós seguimos o Senhor, né, nós somos mais que vencedores. Quando nós nos arriscamos no Senhor, nós vivemos o sobrenatural. Então se arrisque no Senhor e viva o sobrenatural. Assim como Pedro viveu, você também viverá. Em Salmo 37, capítulo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, entregue o teu caminho ao Senhor. Davi confiou no Senhor, ele era o improvável. Ele era o improvável. E acabou se tornando o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Josué, ele foi honrado também. Ele colocou a sua segurança em Deus e na palavra do Senhor. O Senhor disse para ele não olhar nem para a direita nem para a esquerda, e ele meditar na palavra de dia e de noite. E foi o que ele fez. E ele seguiu a direção do Senhor e realizou tudo aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele, levando o povo até a terra prometida, que foi o que o Senhor que colocou no coração dele e deu a direção para que ele fizesse. E assim ele fez. Um homem que também, assim como Moisés, ele abriu, né? O Rio Jordão se abriu para que eles passassem, né? E não é diferente nas nossas vidas quando nós cremos no Senhor, né? Quando nós cremos, quando nós nos arriscamos no Senhor, o sobrenatural acontece. Pedro, ele creu. Então creia e o sobrenatural vai estar acontecendo na sua vida. Muitas vezes nós pensamos, nossa, mas o Senhor está enxergando? O Senhor está vendo tudo que está passando comigo? Está. Apresente a Ele as suas causas. Apresente a Ele os seus problemas, né? Não vai ser na força do seu braço que você vai vencer essa situação, né? Ah, mas o Senhor vai ver, eu sou improvável. Ninguém crê em mim. As pessoas acham que eu não sou capaz. O Senhor, Ele crê em você. O Senhor, Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Arrisque-se no Senhor e viva o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Vamos orar então, falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, e eu peço, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar, que
Que o Senhor venha nos encher, meu Pai, cada dia mais da Tua palavra. Seja nós, meu Deus, os improváveis, meu Deus. Que muitos não possam não acreditar em nós. Mas é o Senhor, meu Pai, que nos honra. É o Senhor que nos abençoa. E que cada um, meu Pai, aqui venha viver o sobrenatural do Senhor. Se arriscando no Senhor. Agindo, meu Pai, conforme a Tua vontade. Porque, meu Deus querido, ninguém, meu Pai, ninguém poderia acreditar que aquele menininho, Senhor Jesus, que estava ali no curral, um improvável, que nem o pai acreditava nele. Meu Deus, o pai não cria nele, mas o Senhor, sim, o Senhor cria. O Senhor via quem era aquele garoto, o Senhor conhecia ele. E o Senhor conhece quem é essa pessoa, meu Pai. Abençoa ela, abençoa a sua família, seu lar. Realiza os sonhos dela, meu Pai. Os sonhos mais profundos, Senhor Jesus. Abençoa, realiza. Que ela viva o sobrenatural do Senhor. Com milagres extraordinários. Que ela viva o sobrenatural. Que ela venha andar sobre as águas, meu Pai. Vivendo o sobrenatural. Onde muitas vezes ela não cria. Mas que ela não olhe, meu Pai, diante dos problemas. Que situações nós vivemos todos os dias, Senhor. Mas que nós não venhamos olhar para as situações. Que nós não venhamos olhar para os problemas. Que nós venhamos olhar somente para o Senhor, para que nós possamos viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Amém, minha querida, meu querido. Que Deus te abençoe grandemente. Fique com Deus.